Vambora! Começou, amor. Oi, meninas, sejam bem-vindas a mais um podcast. Tô aqui com a Vitória, como vocês já devem ter visto. Nesse vídeo aqui a gente vai ensinar como fazer o pato Donald. No primeiro passo, você vai riscar o molde no feltro branco e depois você vai costurar na máquina. Esses vídeos são tão completos, gente, que nem precisava da gente pra falar a verdade. Isso é demais, gente. Depois você vai desvirar os bracinhos. No caso, para desvirar o corpinho, eu fiz um corte na lateral do corpo para me conseguir desvirar. E depois você vai encher. Depois que você encher, você vai costurar essa abertura para fechar essa abertura, no caso. E depois vai costurar os bracinhos nas laterais. Não, mas agora vamos falar a verdade, vamos falar um negócio sério. Realmente, você acha que precisa da gente falando aqui no fundo, passando essa vergonha? Me diz a verdade, vai. Não, eu acho que... Expõe seus sentimentos nesse podcast. Eu acho que torna mais interativo com as pessoas, mas... Acho que se fosse só um vídeo sem a gente falar nada, ainda assim as pessoas iam entender, porque é um vídeo... Pois, deixa eu contar um negócio. Não, deixa eu contar um negócio de papo sério pra você. E o primeiro vídeo que a gente postou que não tinha música, não tinha som, não tinha nada, você lembra? Só no nível The Flash lá. É, todo mundo falando assim, meu Deus. Nessa velocidade, um passo a passo nessa velocidade. Gente, quem viu o primeiro vídeo do canal da Branca de Neve sabe como tá. A qualidade tá péssima. Sem música. Sem som, sem música, sem nada. Até tentei colocar uma música, mas o YouTube foi pedir os direitos da música, eu tive que tirar, né? Então, sabe como é que é? No próximo passo, agora, você vai pegar o molde da blusinha e vai riscar no feltro azul. No caso aqui, você vai cortar, deixando uma pequena largura em volta, uma largura de mais ou menos meio centímetro na ponta, e nas laterais você vai cortar por cima da marcação. E qual é o nome desse azul? Tem algum nome específico? Tem na tabela de cores da Santa Fé, que agora eu não lembro. Tá, você vai passar o molde do colarinho pro feltro azul também. Depois vai cortar uma tirinha de feltro amarelo e vai colar em volta. Hoje você tá impossível. Hoje você que tá impossível. Você tá impossível. Fez uma pergunta dessa sabendo que eu não ia saber responder. Tá, aí você vai pegar o colarinho e vai posicionar no lado avesso e depois vai passar a costura na máquina usando ponto reto. Na blusinha tem tipo um triângulo que você vai encaixar o colarinho por cima e vai fazer essa costura. Depois você vai pegar e vai desvirar pro outro lado correto no caso. Feito a base da blusinha, você vai pegar o molde da manga e vai riscar no feltro azul. E depois vai cortar. Na pontinha da manga também tem um detalhe. Você vai passar cola quente e vai colar também uma tirinha de feltro amarelo. Essa manga ela vai de encontro com a lateral da blusinha, dessa forma. E aí você vai posicionar ela no lado avesso, vai virar e vai passar a costura na máquina com ponto reto. Passou a costura no lado da manga, depois você vai costurar o outro lado e tcharam! Depois você vai virar, juntando aqui as duas partes e vai costurar a lateral da blusinha. Depois ela estará pronta, é só você virar agora para o lado correto e depois você vai encaixar. No caso, para finalizar, eu resolvi colar esse colarinho na blusa para ela ficar mais fixa. E resolvi, de última hora, também colar um velcro na parte de trás da blusinha para facilitar na hora do encaixe. Então, eu cortei a blusinha no meio, na parte de trás, e colei o velcro. No caso, essa blusinha, ela pode ser tirada ou ela fica colada no corpo? Ela pode ser tirada por conta do velcro. Aí, no caso, você pode mudar até as cores, fazer vários estilos de blusinha, pode fazer uma estilo Natal e pode fazer essa troquinha de roupa por conta do velcro. Entendi. Agora, para fazer o lacinho, você vai riscar o molde no feltro vermelho e vai montar ele juntando as duas pontas, colando com cola quente e colando essa tirinha de feltro no meio. E depois ele estará pronto. Simples e fácil. É isso, gente. Bem prático dessa vez, assim. Você tá cansadinha, né?
Tá cansadinha? Tô quase dormindo já. Gente, é tarde da noite aqui, a gente tá editando o vídeo pra postar pra vocês. Então, valorizem. Exatamente. Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, viu? Manda pros amigos também, que o pessoal que não tem o que fazer. Se falar que tá ocupado, tu manda do mesmo jeito. Você fala assim, não, quando você tiver um tempinho, você assiste, viu? Voltando aqui o nosso passo a passo, vocês viram que eu risquei o molde em 3 pedaços de feltro amarelo, para ele ficar com 3 camadas. Depois eu passei o mesmo molde do pezinho pro EVA, colei em outra camada de EVA, colei ao todo umas 3, 4 vezes para fazer tipo uma palmilha, porque eu não quero encher o pezinho, não quero colocar enchimento. Você pode também passar para manta R1. É manta R1? Faz tanto tempo que eu não uso isso, mas é tipo uma manta. O pezinho não fica muito gordinho, não fica muito estufadinho, porque no final ele não vai parar em pé se ele ficar muito redondo. E aí você vai encaixar essa palmilhinha dentro do molde de feltro. Você pode também colar uma base acrílica no final. De todo jeito vai ter que colocar uma base acrílica, se não ficar em pé. Na parte da perninha você vai pegar um pedacinho de arame e vai dobrar ele várias vezes. Você pode pegar um arame mais grossinho também. Como o meu era esse modelo mais fininho, então eu tive que dobrar várias e várias vezes para fazer uma estrutura. Depois eu coloquei o enchimento dentro do feltro e costurei ele no pezinho. Essa costura que eu fiz foi uma costura de ponta invisível. Essa costura com ponta invisível você vai fazer para unir o pezinho com a perna e depois a perninha com o corpo. E vai fazer a mesma costura com ponta invisível para unir a cabeça com o pescoço. A cabeça com o corpo, no caso, né? Depois que você fizer essa costurinha das pernas, o corpinho estará pronto. Agora o próximo passo é fazer a cabecinha do pato Donald. Primeiro você vai pegar 2 pedaços de feltro branco e vai riscar o molde da cabeça. Depois que você fizer a marcação, você vai passar a costura na máquina usando ponto reto. Depois que você passar a costura, você vai cortar em volta e vai abrir um buraquinho em um dos lados da cabeça para desvirar o molde. No próximo passo agora você vai colocar bastante enchimento, bastante mesmo, para deixar a cabeça bem fofinha, bem cheinha, mas tome cuidado também para você não colocar enchimento demais e acabar embolando o enchimento dentro da cabeça. Depois você vai pegar 3 pedaços de feltro amarelo, vai posicionar um por cima do outro, 3 pedaços grandes e 3 pedacinhos pequenos. O pedaço maior de feltro, você vai riscar o molde maior. O pedacinho menor de feltro, você vai riscar o molde menor do bico. E depois você vai passar costura na máquina, usando também o ponto reto. Uma coisa que eu acabei não mostrando no comecinho do passo a passo, mas que vocês vão perceber no final, é que a parte de cima e do meio do bico, você vai deixar uma abertura. Ou seja, você não vai passar costura nessa parte do meio. Você tem que deixar um lado aberto para você conseguir desvirar depois. E no caso, foi a partir do meio do bico. Passei a costura, depois cortei em volta e aí depois, no próximo passo, você vai desvirar o molde para o outro lado, para o lado correto, no caso. Como eu falei, você vai deixar a abertura no meio do bico. Para facilitar na hora de desvirar, você vai colocar o pincel e vai empurrar o feltro para dentro com o auxílio da pinça. Vai desvirar as 2 pontinhas e depois você vai virar o molde todo de uma vez só. Você vai desvirar o bico maior, depois vai desvirar o bico menor. Se você quiser, você também pode passar o ferro para dar uma esticada no feltro, o ferro ou a chapinha. Depois você vai cortar um pedacinho de feltro amarelo, não muito grande, mas também não muito pequeno,
vai passar cola quente na ponta e vai colar no comecinho da cabeça do Pato Donald. Depois você vai cortando em volta e ajustando conforme a curvatura da cabeça e vai passar a costura com ponto caseado. No próximo passo agora você vai aplicar cola quente no comecinho do bico e vai posicionar e colar por cima da cabeça. E depois você vai colar o bico menor na parte de baixo. Depois você vai passar o molde dos olhos para o feltro azul claro e vai colar. Percebam que o meu dedo está manchado com a tinta azul. Isso porque eu não consegui encontrar um tom de azul na cor que eu gostaria. Então, eu peguei a tinta, fiz uma misturinha com azul e o branco, fiz um tom de azul bem clarinho, pintei o feltro e depois usei esse feltro para fazer os olhos. Quando você finalizar os detalhes da cabeça, você vai cortar um pedacinho de feltro branco e vai colar na parte de trás da cabeça, para esconder todas as imperfeições. Para fazer o chapeuzinho, você vai passar o molde por feltro azul e nesse molde do tampo você vai colar um pedaço de EVA por cima. Na lateral dele, você vai posicionar o molde da aba do chapéu. Você vai posicionar nesse lado da ponta, que é o mais largo, e depois vai passar a costura na máquina. E conforme você for costurando, você vai ajustando o molde no tampo. Depois que você finalizar a costura, vai ficar uma sobra de feltro. Essa sobra você vai cortar e depois vai virar o chapeuzinho para o lado correto e vai passar cola quente para unir as duas pontas. Para finalizar, você vai pegar um pedacinho de feltro, vai passar cola quente, vai dobrar no meio e a partir desse pedacinho você vai cortar uma outra tirinha bem fininha e vai colar em volta do chapeuzinho. O que ficar sobrando de feltro azul abaixo dessa tirinha preta, você vai cortar e depois vai colar um pedaço de feltro preto por baixo. Depois é só cortar o excesso de feltro em volta e cortar uma outra tirinha para colar na parte de cima do chapéu. E depois disso, o chapeuzinho estará pronto. Não se esqueça de colar o detalhezinho em volta do olho, que eu quase esqueci também, e depois disso você vai colar o chapéu e a cabecinha estará pronta. Depois você vai costurar a cabeça com o corpinho usando ponto invisível, e ele vai ficar desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Finaliza, dá tchau pras meninas. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Beijos, se cuidem, tomem água, hein? Tome água, hein? Aguinha! Clique no link da descrição para acessar os moldes e até a próxima!